A Red Bull decidiu quem vai ser o companheiro de Max Verstappen para 2025 e está assumindo um grande risco. Sérgio Pérez está prestes a ganhar um novo contrato, apesar da má fase enviar sinais de alerta claros que aparentemente estão sendo ignorados. Escolher Pérez significa que a Red Bull descartou o atual piloto da Ferrari, Carlos Sainz, por medo de reavivar problemas dos dias de Toro Rosso ao lado de Max Verstappen. Uma sequência difícil de 3 corridas para a Red Bull, nas quais Verstappen foi derrotado 2 vezes, trouxe o pior de Pérez, que tinha começado bem a temporada. O fim de semana do GP de Mônaco foi o ponto mais baixo. Pérez foi eliminado no Q1 num dia difícil para a Red Bull. Verstappen ainda conseguiu se classificar em sexto. Assim, Pérez começou na parte de trás e ficou vulnerável ao caos, o que acabou resultando numa batida com Kevin Magnussen logo na primeira volta. Faz quase 2 anos que Pérez renovou o contrato. Foi um acordo de 2 anos, anunciado depois dele vencer o GP de Mônaco de 2022. Embora essa vitória tenha sido controversa, devido a um incidente na classificação que deixou o time de Verstappen irritado, aquela renovação do mexicano foi merecida. Ele começou arrebentando naquele ano e seguiu assim até o final. A história pode estar se repetindo. Foi de novo em Mônaco que o futuro de Pérez na Red Bull foi esboçado, mas dessa vez as circunstâncias são bem diferentes. Pérez deve renovar em breve, não há nada oficial e o chefe da equipe, Christian Horner, apenas disse que o desempenho de Checo em Mônaco não afeta a escolha da Red Bull. Mas a decisão da Red Bull já está tomada, e é uma questão de acertar os detalhes finais do novo contrato do mexicano. A renovação vai ser confirmada apesar da fase de Pérez e não por causa dela. A temporada de Pérez começou bem, tão bem que há apenas um mês a gente produziu um vídeo aqui na The Race falando sobre como ele havia melhorado e mudado as coisas na Red Bull. Embora nada tenha mudado na conclusão do nosso vídeo, de que Pérez estava a caminho de um novo contrato, os resultados dele pioraram. Depois de pegar pódio em 4 dos 5 primeiros GPs, além de conquistar terceiros lugares nos sprints da China e de Miami, as coisas pioraram. O GP de Miami em si foi bom para Checo. Ele começou e terminou em 4º, não muito atrás de Verstappen na classificação. Mas em Imola, ele foi eliminado no Q2 e só conseguiu chegar em 8º na corrida. Então, ele atingiu o ponto mais baixo do ano em Mônaco, onde foi eliminado no Q1 e depois bateu na primeira volta da prova. E embora a tentativa desesperada de Kevin Magnussen de se espremer em uma brecha ao lado de Pérez tenha causado a colisão, o mexicano deveria ter deixado mais espaço. Prova disso são as consequências, um acidente e uma enorme conta para reparo. Ok, Checo ainda está longe do fundo do poço que ele enfrentou em 2023, mas está provocando um impacto negativo semelhante nos resultados de corrida, e isso nos leva ao verdadeiro problema de Checo. A vida de Pérez está sendo dificultada por uma combinação de Ferrari e McLaren ficando mais fortes e os problemas que a Red Bull está enfrentando com o carro. Em Mônaco, houve problemas com a capacidade do carro de lidar com as ondulações e com as zebras. Alterações no setup para suavizar o carro e torná-lo mais maleável poderiam melhorar isso, mas afetariam o desempenho. Portanto, para extrair o máximo de velocidade, o carro tinha que ser difícil de pilotar. O fato é que, no início do ano, Pérez estava a uma distância aceitável de Verstappen, 3 décimos e meio, mas agora caiu no Q1. No ano passado, Pérez descobriu que as características do carro se afastaram do que era confortável para ele desde Barcelona, assim como Verstappen estava se ajustando completamente ao RB19. Porém, as coisas mudaram nesse ano. O problema agora é que Pérez ainda é capaz de fazer bons tempos de volta, mas a convergência de desempenho significa que seu déficit custa mais posições. Isso cria oportunidade para Ferraris e McLaren se espremerem nessa lacuna e, como aconteceu em Imola e Mônaco, para outras equipes também. Isso preocupa a Red Bull. Não é absurdo pensar numa luta genuína pelo Mundial ainda nesse ano. Ela está na frente da Ferrari por apenas 24 pontos no Mundial de Construtores. A contribuição de Pérez diminuiu, com apenas 4 pontos nas últimas 2 provas. O fato de Pérez estar sendo pressionado na tabela de classificação causa problemas no campeonato de construtores e também é ruim para Verstappen. O holandês ainda é o favorito para o título de pilotos. Porém, quanto mais apertado fica, mais importante é ter um companheiro de equipe que possa tirar pontos dos adversários. Pérez fez isso no início do ano, mas não está pontuando mais. E a vida pode ficar ainda mais dura no ano que vem. É por isso que Horner acredita que é essencial construir a confiança de Pérez para evitar que aquilo que hoje é só um pequeno problema se transforme numa crise tipo a de 2023.
Considerando conversas anteriores de que a boa forma de Pérez estava ligada ao período de renovação de contrato, parece estranho que a decisão seja tomada justo agora. As razões competitivas para manter Pérez são mais fracas agora do que há algumas semanas. Isso dá a entender que os chefões da Red Bull acreditam que os argumentos para substituí-lo são ainda piores. Sainz continua sendo uma ótima alternativa, mas é um companheiro de equipe mais difícil para Verstappen. Houve tensões entre os dois nos tempos de Toro Rosso e a Red Bull não quer reviver isso. Em suma, enquanto Verstappen estiver lá, Sainz não vai dar as caras. A Red Bull também não tem interesse em promover Yuki Tsunoda para substituir Pérez, apesar da excelente forma do japonês na segunda equipe da Red Bull. A recusa em considerar Tsunoda é desconcertante. Ele tem contrato com a Red Bull, que tem uma opção sobre ele para a próxima temporada. Yuki tá mandando bem e batendo Daniel Ricciardo consistentemente, a ponto de levar a RB ao 6º lugar do campeonato até agora. Tsunoda é, sem dúvida, o melhor piloto da Red Bull depois de Max Verstappen. Apesar disso, o japonês não entra hoje no radar da Red Bull e parece que nunca vai entrar. Horner não o vê como um piloto viável e não parece haver uma razão clara para isso. Preocupações já existiram sobre o controle emocional e a inconsistência de Tsunoda, mas ele parece ter melhorado nesses aspectos. Não tem muito que Tsunoda possa fazer para mudar isso. Com a ida da japonesa Honda para Aston Martin em 2026, os dias de Yuki na família Red Bull parecem estar contados. A Red Bull até gostaria de manter Tsunoda na RB no ano que vem, dada a performance dele na pista. Só que a permanência dele não deve durar muito tempo. Seu empresário deve, no mínimo, considerar uma boa alternativa de médio prazo. Justamente no momento em que o japonês deveria estar na disputa por uma vaga na Red Bull, a possibilidade de ele deixar o grupo parece cada vez mais realista, especialmente com o interesse da Haas. Isso mantém Pérez como piloto incumbente e a opção mais conveniente, mas não necessariamente a melhor. A atitude é decepcionantemente segura e pouco inspiradora para uma equipe de ponta. A Red Bull quer um companheiro de equipe para Verstappen que seja apenas bom nos melhores dias. Mas veja, isso não está livre de risco, como a própria perspectiva do campeonato desse ano indica. Por que a Red Bull esperaria algo melhor de Pérez no ano que vem, quando os adversários vão estar ainda mais desenvolvidos e teoricamente vão ser ameaças ainda maiores, hein? Então, a Red Bull está trocando o risco de tensão, que vem com a contratação de um piloto melhor, como Sainz, pelo conforto de manter um piloto mais fraco. Ela está sacrificando desempenho e até arriscando um campeonato ou dois para tornar a vida mais fácil agora. Horner diz que a Red Bull não pode descartar a ameaça da McLaren e da Ferrari em ambos os campeonatos esse ano, mas renovar com Pérez é fazer exatamente isso. Não que o desempenho do mexicano impeça um novo contrato, mas isso deveria servir como um sinal de alerta para a Red Bull. A equipe precisa avaliar seriamente se vai dar para vencer um ou ambos os campeonatos com esse segundo piloto quando a competição pegar para valer. Quando perguntaram a Horner se a Ferrari e a McLaren têm dois pilotos equilibrados, enquanto a Red Bull tem um que está a 3 décimos do outro, ele respondeu que não perdeu esse aspecto. E ainda assim, um novo contrato está sendo redigido para Pérez. O mexicano mostrou, no início de 2024, o que é capaz de fazer quando a Red Bull tem um carro melhor. Mas resta uma grande dúvida sobre se ele pode ou não contribuir quando os adversários chegam forte. Talvez um retorno a pistas mais convencionais ajude a Red Bull a voltar ao seu melhor e ajude Pérez a se recuperar. Isso pode ser suficiente nesse ano. Claro, é possível que a Red Bull tenha uma carta na manga para restabelecer a vantagem de carros que vimos em 2023. Mas, mesmo assim, Pérez some de vez em quando, principalmente quando Verstappen está vencendo todas. A gente pode vislumbrar Verstappen conquistando mais vitórias em pistas onde a Red Bull se sente mais à vontade, mas não dá para imaginar tão facilmente um suporte convincente vindo de Pérez. A Red Bull se prepara para enfrentar pelo menos mais um ano de risco e talvez frustração, justamente no momento de uma pressão rara nos últimos anos.